Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 9, e a palavra de Deus diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai-vos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pai, nós pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra sobre nós, Pai. Nós te pedimos nesse momento. Eu conto com graça, eu conto com misericórdia. E nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração como uma terra preparada para que a semente seja lançada e que gere muitos frutos, ó Deus, em nossa vida, em nome de Jesus, e que através de nós este evangelho possa fluir, este evangelho, ó Deus, possa ser propagado, este evangelho possa se derramar em amor, ó Deus, ao próximo, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, uma das melhores formas da gente aprender na vida é através da prática, né? A gente vai para a faculdade, faz um curso, faz lá tudo que é teórico, várias teorias, algumas você aproveita, outras não, mas o que agrega muito à nossa vida profissional são as experiências que nós temos. O estagiário, por exemplo, ele já está entrando no processo da prática depois de um período de curso. Então, aquilo que ele vem aprendendo na teoria, ele começa a colocar em prática, supervisionado, acompanhado por outros, fazendo estágio para ir adquirindo experiência, maturidade e assim poder desenvolver melhor aquilo que ele está aprendendo. E na faculdade, nós fazemos várias matérias, no seminário são dúzias de matérias, são muitas, mas a prática ela é incomparável. Uma não dispensa a outra, as duas são importantes. O estudar é muito importante. Mas quando a gente vai para a prática, a gente encontra alguns desafios que na teoria a gente não tem. Na teoria está mais no campo do pensamento, do raciocínio, da lógica, ou daquilo que é ilógico, daquilo que a gente vai compreendendo da matéria, daquilo que o professor vai explicando. Mas quando a gente está na prática, tem alguém nos supervisionando, mas ele nos passa algo para ser feito. E a gente, muitas vezes, naquilo que recebeu como tarefa, tem que descobrir sozinho algumas coisas, né? Tem que aprender sozinho. É mais ou menos quando você orienta um filho, e na adolescência você orienta, na juventude você orienta, quando é criança você orienta, você dá conselhos, mas tem coisas que não tem como você inserir na cabeça, cravar no coração. Eles têm que viver a experiência deles para que eles aprendam.
principalmente quando se trata de coisas assim amorosas, né? Os relacionamentos. Você já viveu isso, você já passou por isso, você já sabe como que se dar, você já sabe o resultado, você já sabe das consequências, você já viveu muitos anos e algumas experiências. E você falar assim para um adolescente que está apaixonado: olha, me parece que não tem muita compatibilidade, parece que não tem muita afinidade, me parece que vocês têm pensamentos diferentes, isso pouco importa para eles, né? Afinal, está apaixonado. Então, tudo que você diga pode ser usado contra você no tribunal. Não abre a mente, não abre o coração, porque não está predisposto a isso. Mas a vida vai ensinando com o tempo e a gente vai aprendendo, e a vida é mesmo assim. Todo mundo vai passar por esse processo. Então, por mais que você visualize que o seu filho vai sofrer por amor, ou vai sofrer por paixão, não tem como você evitar isso. Não tem como você viver isso por ele. Não tem como você fazer com que isso seja excluído da experiência dele. Ele vai viver as próprias experiências, então nós aprendemos mais na prática. Nós lemos esse texto aqui, a carta escrita pelo apóstolo Pedro, um homem que aprendeu muita coisa na teoria e mais ainda na prática. Então Pedro, ele tem umas características assim diferentes um pouco dos outros apóstolos. A gente olha para a vida de Pedro e muitas pessoas se vê, né, no ministério de Pedro, no comportamento de Pedro, e ele escreve essa carta de uma forma assim universal, de uma forma mais ampla para todos aqueles que interessarem. Você vê os escritos do apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja, a igreja em Éfeso, ele escreve aos romanos, ele escreve a uma igreja, a um povo específico, a uma reunião específica, um ajuntamento específico. Pedro escreve de uma forma mais ampla, então é de uma forma mais universal. Então quem interessar pelo conteúdo da carta de Pedro, e interessar saber mais sobre o sofrimento cristão, aquilo que Deus fez por nós e o mundo a qual nós vivemos, basta ler as cartas de Pedro que você vai entender um pouco mais sobre isso. E essas características de Pedro é um pouco diferente de Paulo, porque Paulo ele traz toda a teologia, né? Você vai em Romanos, por exemplo, até o capítulo 11, ele está falando de teologia. Ele fala do pecado, ele fala da queda, ele fala da justificação no capítulo 5. No capítulo 7 lá de Romanos ele já entra falando da questão de Israel. Depois ele vai engrandecer a Deus lá no capítulo 11. E depois ele vem a partir do capítulo 12 com a parte prática. Ou seja, tudo que vocês ouviram, agora vocês devem viver dessa forma. Faça assim. Pedro, ele é um pouco diferente porque ele vai colocando a teologia e aplicando, né, misturado, tudo junto. Ele vai dizer assim a respeito da sabedoria de Deus. Ele já vai falar logo: se encha da sabedoria de Deus. Procure conhecer a sabedoria de Deus. Então ele vai colocando os pontos e já vai aplicando, e ele tem esse estilo diferente. Então, quem é o apóstolo Pedro, né? Quem é este homem chamado por Jesus e que traz essa carta que serviu para a igreja daqueles dias e que serve para o nosso coração hoje, porque a cultura é diferente, o tempo é diferente, mas o princípio é o mesmo. O princípio da palavra de Deus para aquele povo é o mesmo princípio de Deus para o nosso coração. Então, quem é Pedro? Pedro é filho de João, né? João, irmão de André, é casado, né? Tem uma empresa de pesca e ele trabalha, nasceu ali em Betsaida. Depois, quando ele se casou, ele mudou para Cafarnaum, onde Jesus tinha lá um escritório, e ele é chamado por Jesus, chamado para deixar essa empresa de pesca, onde ele era sócio com João, Tiago, filhos de Zebedeu, são personagens aí bíblicos. Então ele é chamado por Jesus para deixar de ser pescador de peixes, deixar a sua empresa de pesca para pescar almas, pescar vidas, pescar homens, ganhar pessoas para o Evangelho, porque isso quer dizer que a salvação se manifesta. Quando Jesus é apresentado por Pedro, é apresentado como salvação. E qual que é o significado do nome de Pedro? É um fragmento de rocha, fragmento de pedra.
Quando a palavra de Deus diz sobre esta rocha edificarei a minha igreja, a palavra de Deus está falando sobre Jesus. Jesus é a pedra angular. Pedra angular era uma pedra usada nas construções antigas, era a sustentação da casa. Então diz, Jesus é a pedra angular, é a sustentação de tudo. Pedro é apenas fragmento de pedra, mas Pedro faz parte da construção da igreja. Jesus o chama como apóstolo, como homem de Deus, para ter uma vida diferente. E ele escreve essa carta para nos orientar. E logo no início, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Ele vai citar aqui algumas regiões onde a carta seria endereçada. E no tempo antigo, por que a pessoa se apresenta logo no início da carta e não no final, como é nos dias de hoje? Hoje a gente escreve uma carta e lá no final a gente coloca a data, coloca o nome e assina, certo? Ou um documento. Aqui nas cartas da Bíblia, o nome vem primeiro, porque era tudo feito com rolo, né? Tudo escrito em couro. Então, para você não precisar desenrolar todo o rolo para descobrir quem te enviou a carta, então vem logo no início do rolo. Assim que você abre o rolo, você já sabe quem é que te encaminhou a carta. Então Pedro escreve, a igreja escreve para esse pessoal. E ele fala aí no início, eleitos que são forasteiros. Aquele povo de Deus que é peregrino sobre a terra. O que Pedro nos traz como ensinamento é o seguinte: se somos forasteiros, se somos peregrinos, então nós não temos uma casa fixa aqui na terra, porque forasteiro é aquele que não é dono de uma casa, não é dono de uma terra, não é dono de um lugar. Ele vive aqui por um período, ele passa por aqui, mas aqui não é a sua casa. Amém? Estão entendendo? Quando a gente aplica isso no sentido espiritual, isso quer dizer que nós estamos por essa terra de passagem, segundo a palavra de Deus nos ensina, e que a nossa casa é celestial, segundo a palavra de Deus nos ensina. Então, aqui, se nós não somos donos de nada, não possuímos nada, não somos dono da terra, nós não precisamos fixar o nosso coração em nada. Nós só podemos desfrutar de todas as bênçãos que Deus nos deu. Muito bom quem tem a casa própria, glória a Deus por isso. Muito bom quem tem um carrinho para trabalhar, para passear, quem pode fazer uma viagem, coisas que faz parte da vida, que é uma bênção. Mas o seu coração não pode estar preso nessas coisas, pois daqui não somos. É uma carta endereçada àqueles que são eleitos, aqueles que estão como forasteiros, como peregrino, andar pela terra, anunciar o Evangelho. E uma outra coisa que ele diz aqui, logo em seguida, forasteiros da dispersão. Aí ele cita novamente, cita as regiões. E dispersão é alguém que saiu porque estava sendo perseguido. Então ele sai de um lugar de perseguição, onde ele deixa a sua moradia, onde ele deixa os amigos, talvez alguns familiares, deixa o emprego, deixa tudo e foge, porque estão dispersos, fugindo de algo de alguém ou de um governo que os ataca, que os persegue. Então ele escreve para esse povo, alguém que deixou as suas coisas para trás, deixou os teus bens, deixou muita coisa para trás, e até mesmo alguns relacionamentos estão andando pela terra, segundo essa dispersão, como peregrinos, e como peregrinos sem uma casa fixa, sem relacionamentos, vamos dizer assim, que podem ser rompidos a qualquer momento, quando você muda de cidade, quando você muda de geografia, mas um povo que é orientado pela presença de Deus e pela palavra de Deus. Então são pessoas que passam por lutas, pessoas que enfrentam sofrimentos, pessoas que às vezes passam frio, pessoas que às vezes passam muito calor, pessoas que estão caminhando porque entenderam que o coração não deve estar fixo na terra ou nas coisas deste mundo, mas na palavra de Deus e naquilo que é eterno.
Pois o que a Bíblia mais trata para o nosso coração é sobre vida e vida eterna. É onde os nossos olhos devem estar fixados, é onde o nosso coração deve ser colocado, é o que nós mais devemos amar, é o caminho da salvação a qual Jesus nos oferece. Jesus está dizendo: vocês vão viver pela terra por um breve tempo e logo estarão na eternidade. Melhor se estiver com Cristo, melhor se estiver chamado, eleito, escolhido na obediência, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e caminhar com Cristo. Então essa ideia que a carta também nos traz. E ele vai dizer a respeito dos eleitos, são aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus. A própria carta que usa esse termo no início do versículo de número 2, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência. O Espírito Santo que vem e começa uma boa obra no nosso coração, uma obra de santificação, uma obra de separação, uma obra de consciência, uma obra de entendimento de palavra, de entendimento de reino, de entendimento de princípios espirituais, e nos chama a nos rendermos a essa vontade de Deus para a nossa vida, e apresentando Jesus como o maior objetivo do nosso coração, como alguém a qual nós devemos amar sobre todas as coisas, e chamado nessa obediência. O texto em seguida vai dizer no versículo 2, que há uma aspersão, há uma ventilação do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, onde nós somos respingados do sangue de Jesus, purificados dos nossos pecados, e onde nós encontramos vida e vida eterna. Essa é uma trajetória, uma caminhada que Deus escolheu para nós, que Deus preparou para os nossos corações. Amém? Dando uma simplificada, então o versículo de número 6 nos diz: nisso exultai, alegrai-vos, fique contente, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Chamados em Cristo Jesus, sim, chamados em Cristo Jesus. Mas o texto diz aí, várias provações. Diversas provações. Provações com várias origens, de várias formas, em diversos momentos. Então nós passamos por problemas, por provações, por dificuldades, todos nós passamos. O que Deus está dizendo na sua palavra é: Deus sempre estará conosco. O Senhor está conosco. Deus sempre estará com você. Mas aqueles que foram chamados, separados, por mais que passe por provações, mantenha-se firme no propósito a qual Deus chamou, alinhando sempre o seu coração àquilo que é vontade de Deus. Porque o versículo de número 7 vai nos acrescentar o seguinte: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Até mesmo as dificuldades que os cristãos passam devem ser motivo de glorificar a Deus, de honrar a Cristo, porque no momento certo, quem honra a sua vida, quem honra o seu ministério, quem honra a sua trajetória é o próprio Cristo. Esse é um trabalho feito por Deus, é algo que nós não precisamos buscar focar o nosso coração, porque Cristo honra a vida daqueles que são fiéis. E honra não quer dizer que a gente não tenha dificuldades, porque a gente leu no versículo de número 6 diversas provações nós passamos em diversos momentos. E o versículo 7 diz que uma fé como se fosse apurada no fogo, como se levasse o ouro até o fogo para separar os outros minerais do ouro e fazer um ouro puro, que é o que é feito com joias. Você extrai o ouro da terra, ele vem junto com outros minerais e depois ele vai sendo purificado, ele passa por um processo, ele passa pelo fogo e ele vai sendo purificado.
e ele vai sendo forjado, e ele vai tomando forma e pode tomar a forma de uma joia. E uma outra coisa que o apóstolo Pedro estava em mente é que, historicamente nós sabemos, que no ano de 64, 65 depois de Cristo, Roma foi incendiada, né? Então nós conhecemos a história, e nós conhecemos a história da seguinte forma: reza a lenda que Roma foi incendiada pelos próprios romanos. E os romanos, ao incendiar Roma, acusam os cristãos de ter incendiado Roma. A partir daí começa uma perseguição naquele tempo, e esse povo começa a dispersar por vários lugares, várias regiões. Pedro escreve também para esse povo, em torno aí de 65 depois de Cristo. Então, essas pessoas que sofreram perseguição, né, que tiveram contato posteriormente, depois com a carta de Pedro, pôde compreender que Cristo estava com eles em todo momento, apesar dos sofrimentos, apesar da peregrinação, apesar de terem que fugir, apesar de estarem em um lugar onde eles perderam o emprego, onde eles tiveram que sair da sua própria casa, onde eles tiveram que deixar os amigos, conhecidos, e foram para lugares distantes, fugindo de uma perseguição, mas consciente de que Deus tem um propósito, consciente de que Deus estava com eles, consciente de que o Senhor jamais deixaria, de que o Senhor jamais abandonaria. Então eles poderiam seguir por essa vida, por onde eles andaram, confiante de que Deus está com eles e que nada foge ao teu propósito, nada foge aos planos do Senhor. Por mais que sejam coisas difíceis de serem vividas, nada foge aos olhos de Deus. E ele vai falar algo sobre o ouro aí no versículo 7, da seguinte forma: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Bom, ele trata ouro como algo perecível, mas nós sabemos que o ouro não é perecível. Nós sabemos que o ouro, ele é duradouro, ele atravessa décadas, séculos, ele é preservado, ele é resistente. A comparação que ele faz aqui é sobre salvação, sobre vida com Deus, sobre vida eterna. Comparado ao ouro, o ouro é apenas algo perecível que tem um valor inferior, que tem um valor menor. Quando você compara o valor do ouro com a vida eterna, o ouro se torna algo como se fosse algo perecível, porque a vida eterna tem um valor estimado muito maior, tem um valor espiritual, tem um valor que atravessa séculos, que atravessa a história. Quando a nossa respiração parar, quando os nossos olhos fecharem e a gente estiver diante do Criador, diante de Deus, em um mundo espiritual, nós vamos compreender melhor isso, sobre uma vida espiritual. Tudo aquilo que nós visualizamos aqui, tudo aquilo que nós temos aqui, tudo aquilo que nós adquirimos aqui, por mais que seja ouro, por mais que seja prata, por mais que seja precioso, não se compara àquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A vida eterna tem um valor maior. Então, o que nós mais dedicamos a nossa vida é sobre a salvação e o plano que Deus tem para o nosso coração e para a nossa caminhada. Portanto, há um entendimento secular, um entendimento até, vamos dizer assim, natural, que as pessoas valorizem muito aquilo que é financeiro, valorizem muito aquilo que é uma carreira profissional, valorize muito o trabalho, valorize muito coisas materiais. Para o cristão isso não faz sentido, isso não alinha com a vontade de Deus. O que alinha é que nós podemos desfrutar de tudo e entender isso como bênção. Mas onde deve estar o nosso coração? O nosso coração deve estar no plano eterno de Deus, no chamado de Deus, na obediência ao Evangelho, em viver perto do Senhor, em viver aos pés da cruz de Cristo, e tudo que Cristo nos der será bônus para a nossa vida, porque o maior prêmio da nossa vida, o que mais tem valor para nós, se chama salvação.
Salvação é melhor do que o milagre, salvação é melhor do que a cura, salvação é melhor do que a prosperidade, salvação é melhor do que as simples promessas de Deus, todas as outras. A maior delas, a mais poderosa, a mais valiosa, se chama salvação em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus somos perdoados dos nossos pecados, chamados, eleitos, escolhidos, atraídos pelo Espírito Santo de Deus para uma vida abundante e eterna. Vida eterna é o maior bem que nós temos. Se porventura nós perdermos alguma coisa e nós tivermos a vida eterna, ainda somos muito ricos. Temos algo muito precioso. Quanto tempo dura o ouro? O ouro é perecível, né? Podemos dizer que não. Mas o que Pedro está nos ensinando é algo que tem um valor muito maior do que as joias, muito maior do que o ouro, muito maior do que aquilo que é considerado precioso para nós. A vida eterna em Cristo Jesus não pode ser perdida, porque quem garante a vida eterna é o sacrifício de Jesus, desde que você esteja em Cristo Jesus. E quando a gente fala em Cristo Jesus, no grego, o em significa dentro. Você está guardado, você está protegido, você está em Cristo Jesus. Se você tiver ouro, riqueza ou qualquer outra coisa que você considere valiosa, muito bem. Às vezes nós podemos perder o ouro. Às vezes ele não apodrece, mas pode ser perdido. Às vezes pode ser roubado. São coisas que é um tanto vulnerável. E todas as outras coisas que nós temos vai morrendo aos poucos, vai murchando, vai enferrujando, vai estragando, vai quebrando, vai desgastando com o tempo, com o uso, com a vida, até o nosso próprio corpo. Nós já podemos olhar para nós e ver os sinais da idade chegando. Quem tinha 5 anos, para quem tem 18, já há uma diferença. Dos 18 para os 36 já muda um pouco mais. Para os 54, um tanto mais. E quando você chega lá aos 80, 90, há muita diferença. Então todas as coisas nós podemos compreender como perecíveis. Tem um tempo, tem uma validade, tem um tempo pré-determinado. A ferrugem corrói, a traça fura, quebra, estraga, tem que dar manutenção, se perde, é roubado. Mas a salvação, ela é garantida em Cristo Jesus. É pelo sacrifício de Jesus para aqueles que estão compromissados com o Evangelho e o Evangelho da verdade. Portanto, eu direciono ao coração de vocês que, por mais que o mundo considere que a carreira profissional é a melhor escolha, que o dinheiro é a melhor escolha, eu afirmo, baseado na palavra de Deus, com toda a segurança e serenidade do meu coração, a salvação é a melhor garantia que nós temos. É o maior bem que nós possuímos. É o que nós mais devemos dar manutenção, é o que nós mais devemos prestar atenção, é onde nós mais devemos aplicar o nosso coração. Pois onde estiver o nosso coração, isso será precioso para nós. Amém?